você! Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui fazer a resenha de um livro muito legal que tinham citado para mim há bastante tempo atrás. Eu coloquei ele na minha lista de desejos para ler este ano e finalmente consegui! E o livro dessa vez é o livro intitulado Buda Rebelde. E ele é escrito pelo... eu não sei pronunciar, vou colocar o nome aqui embaixo, mas... Dzogchen Ponlop. Não sei. E esse livro, obviamente, fala sobre um pouco da filosofia budista de uma forma bem simples e bem clara, principalmente para pessoas que estão iniciando e buscando um pouquinho do budismo para conhecer ou para trazer um pouquinho dessa filosofia para a própria vida. E esse é sobre o livro que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente começar, se você aí ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões de temas, sugestões de livros, pedidos de orientações e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporei@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E antes da gente começar, deixa eu explicar um pouquinho quem é o Dzogchen Ponlop Rinpoche. Eu busquei aqui na Wikipédia, consta que ele é um abade do monastério Dzogchen, fundador e diretor espiritual de Nalanda Bodhi, fundador do Instituto Nitartha dos Estudos Budistas Superiores, é um importante estudioso budista tibetano e um mestre de meditação. É um dos mais altos tulkus da linhagem Nyingma e um possuidor da linhagem Karma Kagyu. E logo na introdução desse livro, Buda Rebelde, ele já começa dizendo uma coisa que eu achei muito legal e com certeza o Buda Rebelde, o título, já dá um pouquinho de curiosidade, porque quando a gente fala rebeldia, isso aguça um pouco o nosso instinto, a nossa curiosidade. E justamente falando sobre isso, logo na introdução, ele diz que há traços de rebeldia em todos nós. Geralmente estão adormecidos, mas manifestam-se algumas vezes. Caso sejam alimentados e guiados com sabedoria e compaixão, podem ser uma força positiva que nos liberta do medo e da ignorância. Porém, caso se expresse de forma neurótica, ressentida, cheia de raiva e de alto interesse, transforma-se em uma força destrutiva que prejudica a nós e aos outros. Então, é importante a gente já ter um pouco desse conceito de rebeldia, que é diferente de vandalismo, é diferente de você ser grosseiro, é diferente de você ser do contra e todas aquelas conotações negativas que a gente coloca para a palavra rebeldia. E aí, ele explica que, de acordo com o Buda, não existem dúvidas com relação à nossa liberdade. Nascemos livres. A verdadeira natureza da mente é sabedoria iluminada e compaixão. Nossa mente está sempre brilhantemente alerta e lúcida. Ainda assim, somos assediados por pensamentos dolorosos e pela inquietação emocional que nos acompanha. Vivenciamos estados de confusão e medo para os quais não vemos saída. O problema é que não conhecemos a nós mesmos no nível mais profundo. Não reconhecemos o poder da nossa natureza iluminada. Confiamos na realidade que reconhecemos à frente de nossos olhos e simplesmente acatamos a sua validade. Até que alguma coisa acontece, uma doença, um acidente, uma decepção, e nos sacode dessa ilusão. Quando isso ocorre, podemos estar prontos para questionar as nossas crenças e começar a buscar uma verdade mais significativa e duradoura. Uma vez que tenhamos dado esse passo, teremos entrado na rota para a liberdade. Então, já mostra a que veio. É um livro que talvez vá causar um tanto de desconforto em algumas pessoas, porque ele é um livro que desafia a nossa crença a respeito do senso comum. Muitas vezes a gente cresce ouvindo diversas afirmações sobre N assuntos da nossa vida e de tanto a gente ouvir, a gente acaba tomando como verdade.
E aí ele nos dá essa pílula de ânimo de investigar, de pensar, de refletir acerca de diversos assuntos do nosso cotidiano, de forma que isso nos traga paz interior e felicidade. E aí, falando justamente sobre isso, ele contou que a busca pessoal dele pela verdade começou exatamente assim, com questões e não com respostas. E isso é uma coisa que eu recebo muito, pessoas querendo uma resposta simples para uma pergunta muito complexa. E as pessoas estão querendo um sim ou não quando tem todo um conhecimento por trás disso, toda uma explicação longa que muitas vezes, se a gente não refletir por conta própria, não vai adiantar a gente receber a resposta de uma outra pessoa. A gente não vai acreditar, a gente não vai dar muita importância, enquanto a gente mesmo não pensar, não matutar e não chegar nas nossas próprias conclusões. E aí, recentemente eu recebi uma pergunta de uma pessoa aqui no canal perguntando sobre a vacuidade. E aí, esse livro fala bastante sobre isso. E a vacuidade, ela é um termo, é um conceito budista que diz que é a visão de que não há um eu verdadeiro e um mundo verdadeiro que existam exatamente como os vemos agora. O Buda disse que quando não compreendemos a vacuidade, não vemos o que realmente se apresenta. Temos apenas uma visão grosseira da realidade. Do ponto de vista budista, portanto, não há um salvador, assim como não há ninguém a ser salvo. E aí, voltando naquele assunto onde eu falei lá no comecinho do vídeo que se a gente resumir todas as coisas existentes no universo, nós chegaremos em átomos. E aí, justamente sobre isso, ele conclui. Graças à pesquisa científica, hoje sabemos que o mundo que vemos a olho nu é como uma ilusão de ótica. Sob a superfície sólida, outra coisa bem diferente se passa. Se tentarmos encontrar a substância efetiva da matéria, tudo o que encontraremos serão partículas, agindo como ondas e ondas agindo como partículas. Onde qualquer uma dessas coisas está em um dado momento, é apenas uma mera probabilidade. Na visão desse avançado conhecimento científico, não só a matéria e a energia se transformam uma na outra, como também é possível que haja múltiplas dimensões de algo chamado espaço-tempo. Mas eu não vou me aprofundar nesse conceito, porque senão não vai fazer sentido eu tirar todo o conteúdo do livro do autor. Então, se você aí tá querendo saber um pouquinho mais sobre isso, já tem aí uma indicação de livro. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque, por exemplo, para a maioria das pessoas, se você falar assim, de que cor é o oceano? A maioria das pessoas vai falar, é azul. Mas se você mergulhar, se enfiar a cabeça com um snorkel e um cilindro, você vai perceber que debaixo da superfície existe um mundo completo, totalmente inimaginável na cabeça da maioria das pessoas. Mas a gente sempre vê tudo no raso. A nossa visão, ela é muito limitada. Então a gente se perde muito nos detalhes. A gente está tão acostumado a ver as coisas de grosso modo que a gente não pensa nela como as coisas individuais. E, como o próprio autor falou, e eu já falei nos outros vídeos, budismo e ciência, tudo a ver. Mas é muito difícil quando a gente passa a vida inteira acreditando que tudo que a gente vê é real, de repente ter este conceito de que na verdade não é real, é tudo moléculas e átomos condensados com composições diferentes, a grosso modo. Cabe aí uma grande pergunta, que é o ponto-chave para você ter certeza se você quer ou não sair da sua zona de conforto e expandir o seu conhecimento de verdade. De início, precisamos nos perguntar: estou disposto a abandonar o apego às minhas crenças para ver algo diferente? Estou aberto à possibilidade de uma realidade inconcebível? Nosso principal problema é que tal realidade não se encaixa em nossa experiência ordinária. E isso é uma coisa que eu cansei de receber de mensagens aqui no canal de pessoas que vêm perguntar questões do budismo com um tom de arrogância. Não são pessoas que querem aprender, são pessoas que querem bater de frente com aquilo que elas acreditam, que querem desafiar uma resposta contrária do que elas pensam. E isso é um saco. Triste e um saco.
Então, se você aí mandou uma perguntinha com tom de arrogância e não obteve uma resposta, agora você já sabe por quê. Muitas pessoas falam que estão com vontade de buscar iluminação, aumentar sua espiritualidade, mas quando vem um conceito que num primeiro momento não faz sentido, a pessoa muitas vezes abandona, porque nem pensou direito sobre aquilo, ou muitas vezes confrontam. E isso é muito complicado, porque existem diversas crenças. E se você está de fato querendo conhecer, você tem que, antes de mais nada, ter uma mente aberta, como o autor falou. Você está disposto a abrir mão do que você acredita para conhecer uma coisa que num primeiro momento pode não fazer sentido algum? E foi justamente pensando nisso que eu entrei no caminho do budismo. E se você aí ainda não assistiu, eu tenho um vídeo aqui no canal intitulado Como eu conheci o budismo e um segundo vídeo, o meu relato, que eu conto justamente sobre isso. E esse livro tem tudo a ver. E aí, falando justamente sobre essas coisas de aprender uma nova religião, ele diz o seguinte: muitas vezes, quando pensamos que estamos sendo abertos e receptivos a alguma coisa, na verdade não estamos. Nossa mente já está cheia de conclusões, de julgamentos, da nossa versão particular dos fatos. Estamos mais focados em conseguir um selo de aprovação pelo que pensamos que sabemos do que em aprender algo novo. Mas quando estamos genuinamente abertos, o que acontece? Há uma sensação de espaço, de acolhimento e de curiosidade, e uma conexão real com algo que vai além dos nossos eus habituais. É como ouvir música. Quando estamos totalmente imersos no som, nossa mente chega a um outro nível. Estamos ouvindo sem julgamentos ou sem interpretações intelectuais, porque estamos ouvindo com o coração. É assim que precisa ser quando se quer ouvir a verdade. Fala a verdade, você aí deve ter uma música que você adora, de um outro idioma, de uma outra língua, que muitas vezes você não faz ideia do que o cantor tá falando, mas aquela música te toca, aquela música te dá emoções, te dá sensações legais, mexe com você. Tanto músicas felizes como músicas tristes. Independente de você saber o que a pessoa tá cantando, de você saber inglês, espanhol ou a língua que for, de repente a melodia te... Uau! Independente de você saber aquele idioma, de repente a melodia te dá uma melancolia, uma tristeza. Despertar para quem realmente somos, além dos dramas pessoais e de identidades culturais mutáveis, é um processo de transformação da ilusão em seu estado básico de realidade. Essa transformação é a revolução da mente a ser explorada. Então perguntinhas do tipo, e se você não acredita em Deus, então como você me explica que tal coisa acontece? Tem que ter alguém que faça tudo isso. A pessoa ela não quer aprender, ela já está com os seus julgamentos e os seus conceitos concretos. Então, não vai adiantar eu explicar, não vai adiantar ela assistir um monte de outros vídeos de outras linhagens budistas, porque a partir do momento que você escolhe acreditar em alguma coisa, não há nada mais a ser feito. É que nem quando você tem um namorado ou uma namorada que não vale uma coxinha com cabelo. E aí todo mundo fala que aquela pessoa não presta e você, não, presta sim, eu vou consertar, não, mas ele é uma boa pessoa. É a verdade que você escolheu ver, mesmo que outras pessoas pensem diferentes. Então, estar aberto de verdade a aprender coisas novas, mesmo que essas coisas novas conflitem com o que você acha que já sabe, é o primeiro passo para que você aprenda não somente sobre religião, mas sobre qualquer outra coisa. Inclusive uma receita. Imagina, você faz feijão de um jeito a vida toda. Você vai lá, tempera o alho com azeite, coloca o feijão, coloca uma folhinha de louro. Aí chega, depois de um tempo, uma pessoa fala pra você, não é assim que faz feijão. Você tá fazendo feijão totalmente errado. Há uma possibilidade de gerar uma briga aí, hein? Então, se vai ocorrer até um pequeno desgaste numa coisa tão pequena, imagina quando se trata da fé dos outros. Então, esse livro Buda Rebelde, ele é muito legal porque ele traz diversos conceitos sobre o budismo, ele fala muito sobre a gente estar aberto, sobre buscar a nossa felicidade, buscar a nossa evolução, sair da nossa caixinha, desconstruir padrões. Hoje, mais do que nunca, a nossa sociedade está
aprendendo a desconstruir algumas coisas, e eu espero que isso se amplie para diversos campos da nossa vida. Então, Buda Rebelde é uma indicação muito legal que faz a gente refletir bastante sobre a forma como nós nos portamos frente a coisas novas, frente a dificuldades da vida, como a gente pode encarar isso de uma forma mais positiva. Então, essa é uma super dica, eu gostei muito, muito mesmo desse livro. É um livro de uma linguagem bem simples e que várias vezes dá um puxão de orelha mesmo, que faz a gente refletir sobre as nossas ações e como muitas vezes a gente acaba sendo mesquinho e egoísta sem perceber. Então, com certeza foi um livro que eu me senti melhor de tê-lo lido. E se você aí tá pensando, mas Fabiola, você não é budista de Nichiren Daishonin? Sim, eu sou budista de Nichiren Daishonin, continuarei sendo budista de Nichiren Daishonin até onde eu quiser. E isso não me impede de ler livros de outras linhagens, outras religiões, porque afinal de contas, aprender mais é um objetivo da minha vida. Então, não se limite e não me limite nas coisas que eu tenho vontade de fazer e ler. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.